Fala galerinha de xadrez, tudo beleza? Estamos aqui na segunda rodada então da final do Campeonato Brasileiro Absoluto 2018, que está sendo jogado agora em fevereiro de 2019. E agora a gente tem então, na primeira rodada a gente teve um empate, né? O Molina jogou de brancas contra o Krikor. Foi uma partida muito bacana realmente, digna aí de uma final de Campeonato Brasileiro. E agora a gente tem a segunda partida, o Krikor então jogando de brancas. E vamos dar uma olhada nessa partida. O Krikor ele abre aqui com o cavalo em F3, a abertura hatch, D5 aqui pelo Molina, C4, oferecendo aí um peão, né, em sacrifício. É muito comum esse tipo de lance em aberturas aí do peão da dama, né? As pretas jogaram aqui com o peão da dama, as brancas jogarem aqui um sacrifício, tentando desviar, né? Se as pretas capturarem aqui, as brancas vão poder ficar com um centro forte aí na partida, vão poder ter uma diagonal também interessante, ou mesmo jogar com E3 aqui e já abrir um ataque aqui em C4. E se as pretas quiserem ficar se defendendo aqui, é muito ruim realmente, as brancas podem simplesmente continuar desenvolvendo e deixar quieto um peão e ficar numa posição muito boa, né? Tá bom? Então, por isso que, em geral, depois de C4, os jogadores que costumam se preparar aí para torneios, principalmente aí numa final de brasileiro, muito provavelmente não vão capturar, né? Não é muito bom fazer isso. Então aqui o lance jogado foi E6, G3, cavalo em F6, bispo G2, colocando o bispo então em fianqueto, numa excelente diagonal. D4 foi jogado aqui, uma escolha interessante aqui pelo Molina. D4, né? Ganhando espaço aí então realmente na ala da dama aí no centro, né? E3 foi jogado, tentando aí desafiando aí esse centro aí do Molina, né? E aqui essa posição já foi jogada muitas vezes, e o lance mais comum aqui é o lance C5, tá? Esse foi inclusive como continuou a partida do Aronian jogando de brancas contra o Hikaru Nakamura, que estava de negras. Então o Nakamura jogou C5 em 2017 e a partida aí terminou no empate. C5 definitivamente é o lance a ser jogado nessa posição. Praticamente quase 100%, aí 90 e poucos por cento das partidas foram jogadas na base de dados, foram jogadas com C5 aqui. Aqui o Molina foi para uma escolha talvez imprecisa, aqui com peão toma em E3 e agora F toma em E3 aqui pelo Krikor. Ele não quer capturar com esse peão e deixar, né, o Molina tirar o roque dele, trocar as damas. Isso daqui já iguala, as negras já igualariam de uma forma muito fácil, né, a posição. Então aqui o Krikor, depois de D toma em E3, capturou com o peão de F, F toma em E3, e esse peão aqui agora é um peão central, né, vai dar apoio para o outro peão central. As brancas têm dois peões centrais contra um peão central, isso por si só já é uma pequena vantagem aqui para o Krikor, tá bom? Ele está melhor desenvolvido também, o Krikor, né, com mais espaço, né, duas peças menores já desenvolvidas contra uma. A partida seguiu com o bispo em E7, roque aqui pelo Krikor, roque, agora também além de tudo o Krikor tem uma coluna semi-aberta para jogar. E aqui D4 então, ganhando realmente espaço aí no centro. Cavalo em E4 foi jogado pelo Molina, aqui com ideias, né, de ocupar realmente essa casa central, ocupar a casa E4 com o cavalo, poder expandir com F5. Então, interessante aqui essa ideia do Molina, né? Uma outra possibilidade seria jogar também aqui com C5, bastante possível, tá? Uma continuação cavalo C3, cavalo BD7, por exemplo, B3, A6, bispo B2, só para dar um exemplo, tá, gente? Torre B8 aqui, dama E2, C toma D4, E toma D4, B5, C5 e bispo B7. As brancas continuariam tendo um pouco mais de espaço, mas as negras teriam desenvolvido aí as suas peças e teriam possibilidades aí de jogo, de um jogo bacana, de quase igualar aí na abertura nessa posição, tá bom? Cavalo E4 foi a escolha do Molina, é um lance que vai um pouquinho contra os princípios de abertura, você mover novamente a mesma peça, né? O cavalo ele já tinha movido para F6 e agora ele está vindo para E4, sendo que a gente tem outras peças que ainda não foram desenvolvidas, né? Mas tudo bem, o Molina ele é um mestre internacional, ele pode fazer isso, ele sabe o que está fazendo, né? Cavalo E4 foi jogado então, dama C2, fazendo um ataque aqui sobre o cavalo, F5 então defendendo, e aqui cavalo C3 praticamente força a troca aí do cavalo, né? Tem dois ataques aqui sobre E4,
a dama e o cavalo. As negras só tem uma defesa e não dá para adicionar mais uma defesa, né? Esse cavalo, se ele não quiser partir para as trocas, ele vai ter que tirar o cavalo daí forçadamente, ou para G5 ou para F6, né? E aí não faria muito sentido ter ido para E4 para voltar para F6. Então aqui realmente praticamente forçou a troca o Krikor. Cavalo toma C3, B toma C3, continuou. E agora C5. O Molina está desafiando aí o centro com o lance C5. E4 aqui pelo Krikor, esse lance foi muito bacana, abrindo aqui a possibilidade de atividade aqui para esse bispo, né? Provavelmente vai poder jogar com o bispo em E3. E4 também, além de soltar, né? Aqui o bispo também é um peão central aqui desafiando o peão de F5, também vai poder ir para E5, também está adicionando defesa em D5, enfim, tem várias funções esse lance. E muito interessante aqui o Krikor expandindo de forma mais rápida, né? Cavalo C6 foi jogado, fazendo uma pressão, né? Vou voltar aqui, fazendo uma pressão em D4. Agora são 1, 2, 3 peças atacando em D4. O Krikor só tem 2 defesas. Então bispo E3 adicionando mais uma defesa em D4. E aqui o Molina, mais uma vez, desafia os princípios de abertura, movendo a mesma peça novamente, o cavalo para A5, mas... a ideia dele é bastante interessante, a ideia do Molina. Mais uma vez, ele é um mestre internacional, ele pode, né, fazer isso, ele sabe o que está fazendo, ele está calculando muito bem. E a ideia dele é interessante, né? Ele está partindo aqui para cima desse peão aqui de C4, que não está defendido, né? Então, e aqui o Krikor então continua, ele defende o peão de C4 com o lance cavalo em E5. E esse lance, além, né, de defender aqui em C4, é um excelente cavalo avançado, abriu também para o bispo poder jogar, né? Então me parece que o Krikor está com mais espaço aqui, está melhor na abertura por enquanto, aparentemente. Bispo D6, então agora o Molina espertamente faz uma pressão, faz todo sentido aqui, é muito coerente essa sequência do Molina. Ele está fazendo uma pressão no defensor de C4, né? Então está ameaçando capturar o cavalo e depois capturar C4 na sequência. O problema todo, gente, dessa continuação, o que pode incomodar um pouco aí, sai um pouco fora aí dos princípios da abertura, é que esse bispo ainda não jogou, né? Então a dama também não se mexeu, as torres não estão conectadas e o Molina vai ter problema daqui a pouco por causa disso. Vamos ver como é que continua a partida. E toma em F5, bispo toma em E5, partindo para o plano dele de eliminar o defensor de C4. D toma em E5. E agora caiu então em C4, cavalo toma em C4 atacando o bispo, também fazendo uma pressão em E5. Bispo toma C5 atacando a torre, mas agora está caindo aqui o peão de F5, torre toma em F5. E aqui, gente, tudo parece ter funcionado, né? Aqui para o Molina de negras, cada um aí tem 5 peões, né? O Molina agora está atacando o peão de E5 duplamente, tanto pelo cavalo quanto pela torre, né? A torre está muito bem defendida aqui pelo peão e pelo bispo. Aparentemente está tudo bem aqui pelo Molina, parece que a estratégia dele deu certo, mas existem alguns lances muito fortes aqui na posição agora de brancas. E o Krikor, ele acha um lance aqui realmente sensacional. Eu estava acompanhando essa partida e eu estava analisando com o computador, inclusive, essa posição, e eu estava torcendo muito para o Krikor achar o lance ali do Stockfish, que não é um lance muito fácil de achar no tabuleiro. Existem, claro, outros lances bons na posição, por exemplo, Dama E4 é um lance bom, a Dama E2 também é um lance muito bom, são lances que colocam aqui pressão no cavalo, e são lances realmente muito bons, com sequências muito fortes, mas todas essas sequências vão precisar de um lance depois, e o Krikor não espera para fazer, ele já faz agora. Se você quiser pausar, né, o vídeo e encontrar o lance que o Krikor fez aí nessa posição, e eu fiquei muito feliz que o Krikor encontrou o lance aí do Stockfish, porque a gente fica torcendo por uma boa partida, né? Eu também tô torcendo pro Molina, na verdade eu tô torcendo por um bom xadrez, né? O Molina, eu gostaria muito também, a gente quer muito que o Molina se torne um grande mestre, né? Afinal de contas, quanto mais grandes mestres pro xadrez brasileiro, melhor. E o Molina tá aí, né? Na briga, na luta, quem sabe tá muito próximo de conseguir. Então eu não tenho preferência aqui, tá bom, gente? A minha preferência é o bom xadrez. Mas eu fiquei muito feliz por conta do bom xadrez, né? Fiquei torcendo aqui pro Krikor encontrar o melhor lance por conta do bom xadrez. Espero que você tenha encontrado. E o lance jogado aqui então pelo Krikor foi o lance G4.
E esse lance é muito bom. O que está acontecendo na posição, né? Essa torre aqui, você está praticamente forçando ela. As trocas, ela não tem muitas boas casas, né? Para F7, por exemplo, não seria muito bom. Daria para simplesmente tomar aqui em F7, depois de rei F7. Bom, tá caindo aqui já em H7, né? Aqui as brancas fazem um estrago danado, né? Então não dá para voltar para F7, não dá para vir para F6, não dá para voltar para F8, não dá para vir para nenhuma dessas outras casas também, que simplesmente a torre captura, né? E se a torre sair, vamos for para G5, né? Aí a gente já vê que a torre imediatamente vai para F8. Então é um lance muito forte G4, né? Realmente as pretas têm complicações. Elas praticamente são forçadas aqui a capturar. A partida seguiu com torre toma em F1, torre toma em F1. E agora o Krikor está ameaçando torre F8 com cheque, protegido pelo bispo, levando a dama na sequência. E se a dama sair daí, por exemplo, com dama C7, aí torre F8 já é checkmate, né? Então agora as pretas estão numa posição bem complicada. Não tem como adicionar uma defesa aqui para F8, não tem como você tirar a dama, vai tomar checkmate. Complicou, né? Ferrou. Tudo isso por quê? Porque o bispo ainda está em C8. Então aqueles tempos que o Molina utilizou, vindo com o cavalo para F6, vindo com o cavalo para E4, depois o cavalo toma em C3, só aí ele já sacrificou 2 tempos pelo cavalo do Krikor, que tinha usado um tempo só. O cavalo dele que veio ali para C6 e depois veio para A5, né? Então também moveu 2 vezes e depois para C4, então gastou 3 tempos com o cavalo. O próprio peão, né, que veio de D5, depois veio para D4, depois tomou em E3. Então, se a gente for lembrar, muitos tempos realmente foram utilizados pelo Molina. Ele é um mestre internacional, ele sabe o que está fazendo. Realmente, não fosse esse detalhe aí do G4, né, ou alguns outros lances precisos aí do Krikor, o Molina poderia ter saído muito bem, né, apesar de ter feito essas repetições de lances. Mas a gente vê que num nível aí contra um grande mestre, o grande mestre nos mostra como castigar, né, esse tipo de situação. E aqui o Krikor realmente conseguiu encontrar no tabuleiro a forma de castigar esses tempos aí do Molina. E agora o Molina, esse tempo está fazendo falta pro Molina, tá bom, gente? É interessante a gente ver isso, que seja um aprendizado aí para todos nós, né, pro Molina e para todos nós, porque agora esse tempo fez falta, né? Se o bispo tivesse em D7, poderia tirar a dama agora normalmente, que a torre estaria cobrindo aqui a oitava, tá bom? E agora não tem mais jeito. Bispo D7 foi jogado, mas agora é tarde demais. Torre F8 cheque, agora a dama tá perdida. Dama toma, F8, bispo toma F8, torre também F8. E agora o Krikor tem bastante vantagem material. Aqui ele continua bastante preciso aqui com dama D3, atacando o bispo e atacando o cavalo. Bispo aqui em B5 protegendo. E mais uma vez o Krikor continua de forma bastante precisa. Aqui o computador, gente, ficava mandando jogar bispo D5, atacando o peão e atacando o cavalo. E aí esse peão toma, dama toma, torre F7, aí dama toma aqui. Tinha até dama D8 aqui, umas coisas complicadas, mas podia tomar em B5 e tal. É uma marinha bem de computador, né? É muito difícil de você jogar uma continuação dessa. Aqui o Krikor vai para uma linha mais humana e muito boa, com A4, né, tentando desviar aqui o defensor de C4. Então o bispo não pode sair daí, ele tem que continuar defendendo em C4. O bispo A6 foi jogado e agora dama D7, esse lance é muito forte. Tá atacando aqui em E6, não tem como defender. A partida seguiu com cavalo em E3, dama toma em E6 cheque, rei H8 e agora depois de dama D6 o Molina abandonou a partida no lance 26. Sim, gente, o Krikor aqui foi realmente bem agressivo nessa partida. Ele ganhou em 30 lances do grande mestre Darcy Lima e agora em 26 lances do Molina. Tá realmente muito bom o preparo do Krikor, né? Aqui abandonou, a torre está ameaçada, esse peão vai virar um peão monstro, né? O peão de B7 vai cair daqui a pouco, né? O peão de C também vai poder subir, tá? Só para ilustrar aqui, tá, gente? A torre E8, por exemplo, a torre estava atacada. A dama D7 atacando aí a torre volta lá para G8 em segurança. E agora cai B7, né? Aí a gente já vê que a coisa complica. Bispo toma, dama toma. Mesmo que cavalo tome aqui em G4, atacando esse peão. Simplesmente aqui E6, torre E8 para segurar o peão, C4. Cavalo F6, C5. E agora a torre pode tomar em E6. Porque se a dama der cheque agora, o cavalo também está protegendo aqui em E8, a torre pode voltar. Só que agora esse peão vai marchar, né? C6, por exemplo, torre E1 cheque, rei F2, torre C1. Simplesmente dama B8 cheque, forçando o cavalo
ir para G8, só que agora a dama está apoiando aqui a subida do peão C7, e aí não precisa mais continuar a análise, né? Já deu para ver que realmente aqui as brancas têm uma posição vencedora. Mas o Molina não precisou jogar tudo isso, depois de dama D6 ele já viu que a condição aí estava precária, né, para jogar contra o Krikor, os dois ainda com tempo suficiente no relógio, e não haveria problemas para o Krikor continuar essa partida. Uma vitória para o Krikor, um empate para cada um. Depois aí ao final da segunda rodada, o Krikor está na dianteira. A gente ainda tem mais 2 rodadas e vamos ver como é que continua, né? O Campeonato Brasileiro está emocionante. O Krikor aí assumiu a liderança aí nessa final, né? Assumiu a dianteira aí nessa final. Mas vamos ver, ainda tem mais 2 partidas. O Molina também está jogando demais. Ele está com muita sede aí de se tornar o próximo grande mestre brasileiro. E vamos ver o que ele vai trazer aí nas próximas partidas. Pessoal, muito obrigado pela audiência mais uma vez. Um grande abraço aí para todos vocês e até a próxima, pessoal. Valeu!